como a Andressa estava falando, que esse episódio foi um pouquinho melhor na visão dela, né? Maravilha. É uma boa expectativa para quem não estava gostando no início, Estava detestando, na verdade. né? Mas assim, eu acredito que a série ela pode melhorar. Eu ainda acho que ela continua lenta nas suas cenas, né, na trama. Eu acho que aquele núcleo de Númenor ainda continua sendo o pior da série. O de Khazad-dûm é até interessante, né? O núcleo dos anões. É o melhor. É o melhor. Agora, aquelas cenas de Númenor me deixa um misto de raiva misturado com tédio. Ai, eu detesto dos homens. Eu acho o núcleo dos homens muito tedioso, gente, né? Dos homens espalhados pela Terra-média. Eu não. Ai, não Das consigo gostar. terras do sul, né? As terras do Isso! sul. Horrível, horrível. Pelo amor de Deus, não tenho o menor interesse em ver nada. A parte que, assim, que é mais interessante é a de Celebrimbor lá, onde que tá forjando os anéis, né? Gente, só um Então, minutinho que eu acho que o microfone do Rafael tá dando retorno. Tá dando retorno? Deixa eu ver aqui. Ou é o meu computador? Deixa eu ver aqui. gente, deixa eu fechar então a minha porta aqui. Pode ser que esteja algum barulho externo, só um momento. Uhum. E Rogério PJ, aí ó. Chegou o homem das polêmicas. Boa tarde. Eu vou mudar de computador, que talvez seja meu notebook. Não sei, né? Mas enfim. Continua com Vocês estão retorno? escutando o retorno aí? Ou é só eu? Não, para mim tá Não, tá limpo só. tranquilo aqui. Bom, talvez esteja retornando só no meu notebook, então eu vou desativar o falante. Desativar o falante do notebook e deixar ativar só no outro computador. São as famosas, como é que fala assim? Falhas técnicas. Ué, quem sabe faz ao vivo, ajusta ao vivo, é Imprevistos tudo ao técnicos. vivo, gente. Então, esse quinto episódio aí eu não gostei tanto quanto o quarto episódio, não. O quarto foi melhor, na minha opinião. Não é de vocês. Menino, você acredita que eu dormi no começo do quarto episódio? Eu tive que recomeçar ele, mas na terceira vez eu consegui assistir. Porque, tipo assim, também peguei no final da tarde, sabe quando você tá cansadão já? E para mim estava muito tedioso, assim. Então, o que, que eu fiz? Na quinta-feira de manhã eu já tinha adiantado meu trabalho, né? Eu falei assim: eu vou ficar de boa agora de manhã, de tarde eu pego nas coisas que eu tenho que fazer, porque eu trabalho em home office, né? E falei assim: vou dar um gás, porque o episódio 5 já saiu. Aí eu peguei para ver de vez. Aí foi. E de fato, o quarto episódio da metade para frente é excelente. Para mim é o melhor da série até aqui, né? Só que até chegar ali eu não estava conseguindo. Mas ótimo, achei excelente daí, né? E daí, talvez por causa disso, eu acabei gostando do quinto, porque eu achei que a história andou. A gente consegue ver exatamente qual aonde eles querem chegar, onde eles vão nos levar. Porque até então estava tão arrastado que eu não via para onde estava indo essa história, gente. Eu estava assim, tá, mas vai cair mesmo Númenor? Os homens vão se rebelar? Como é que vai ficar esse negócio? Até quando eu vou ter que assistir para começar a ver algo concreto de fato acontecer? E esse episódio Aí, começou a mostrar tudo isso? Rogério já está falando que o quarto foi a mesma coisa do quinto. Mas vamos falar isso, gente, oficialmente. Então, eu já vou iniciar a live para cada um se apresentar e a gente já começa a falar com spoiler total, tá bom? Aí eu vou perguntando para vocês se eles vão respondendo. Então, deixa eu ver aqui, cadê o meu... O Jonathan, hoje ele está indisponível, então a gente vai ter que se virar nos 30 nessa parte aqui
de edição, né? Que geralmente ele não falta, mas estamos aí para isso. Então, gente, vou iniciar aqui e a gente já começa nossas apresentações. Aê! Iniciamos mais uma vez aqui um Pod Meu Nerd e agora a gente vai falar de Anéis do Poder, né? Essa grande empreitada novamente, né? Que geralmente a gente traz algumas empreitadas aqui e a gente já trouxe desde séries boas, séries excelentes, como séries ruins também, né? Então, estamos aí. Algumas séries ruins são meio difíceis de assistir, mas na hora do bate-papo é sempre bom comentar, nem se for para falar mal, né? Mas estamos aí. Vamos apresentar hoje os nossos convidados, né? Então, vamos começar pelo professor Rafael, que eu chamo de Mister. Fala, Mister, se apresenta aí, pessoal. Tudo bem, Eliezer? Muito bem, eu sou o Rafael Aguiar, do canal Anime-se Apresentações. Estamos aí, né, comentando sobre a série Anéis do Poder e trazendo alguns detalhes, tentando relacionar com os livros, né? Se bem que eu li alguns dos livros do Tolkien, mas não todos ainda. Mas já dá para ter uma noção da onde que essa série vai chegar, pelo menos com base no livro, né? Então, está sendo bem interessante até agora, se bem que algumas cenas deixaram a desejar. A gente vai comentar essas cenas aí ao longo do percurso. É isso aí, Mister. Segura sua língua. Tô brincando. É que o Jonathan já inicia a live querendo dar spoiler, eu chamo ele de língua de dragão, né? E agora a gente trouxe mais dragão, mas não é da Casa do Dragão, não. E temos aí, né, a nossa querida convidada aí, a convidada, a Andressa. Se apresenta aí, Andressa. Oi, gente, boa tarde. Vamos falar sobre Anéis de Poder? Parece que as coisas estão melhorando, finalmente. Gostei de voltar aqui para falar bem, hein? Porque a última live que eu estive aqui, eu falei muito mal. Eu comecei muito desanimada, mas olha, deu uma melhorada muito boa. Estou bem animada para continuar assistindo semanalmente. Inclusive, eu ia, para quem ia abandonar a gente, né? O episódio 1, 2 e o 3, né? Foi meio assim, foi meio assim, né? Daquele jeito, mas deu uma melhoradinha de fato. A história tá andando, né? O Rogério não concordou muito que a história tá andando, não, mas depois a gente dá uma passadinha no chat. Gente, vamos começar a falar agora dessa série. Vamos começar pelo começo, né? O que aconteceu, né? Que no último episódio, né? Os anões, que eles estavam, né, reunidos, estavam lá na caverna, de repente desmoronou tudo e tudo ficou escuro, né? Depois que a Anã que canta, né? Ela deu um grito e parece que em vez de dar bom, deu ruim, né? Começou a tampar tudo. E aí, né? Devido às consequências, né? Os anões eles estão aí preparando o caminho para achar uma luz novamente. Mas, né? É meio estranho, né? Essa cena dos anões, mas como eu tinha comentado com o Mr. Rafael aqui, que na outra live passada, aquela cena, aquele cenário naquela ponte, é a mesma ponte que o Gandalf enfrentou o Balrog. Então, isso é muito interessante, né? Quando vê em relação a referências, né? Então, a série é assertiva nesse ponto.
Mas, né, aquele reino tá meio estranho, não, digamos assim, a gente não sabe nem como que ele vai decair de vez. Saber sabe, né, pelos livros, mas, assim, como que a série vai abordar a queda do Reino dos Anões, a gente não sabe. Mas, né, vou deixar aí para vocês. O que vocês acharam dessa introdução aí dos anões, a introdução do rei utilizando esse anel novo? O que vocês acharam aí? Vamos começar pelo Mister, depois já passo para a Andressa em seguida e a vida que segue. Então, o rei, né, ele ganhou os anéis, não só o dele, mas para os outros reis anãos também, né? Chamou os outros reis anãos para recolherem cada rei seu anel. E ele está começando a perceber que o anel dava realmente poderes a ele, né? Porque ele sente onde que vai encontrar a luz. O anel meio que dá um aviso para ele e ele manda os outros anões escavarem no lugar certo, né? Então ele está começando a perceber que aquele anel realmente traz algum poder para ele. Só que o filho dele e a nora, né? Eles estão com medo do anel começar a corromper o rei. Como os anãos eles são mais desconfiados, não são como os homens que caem muito fácil na cilada, talvez chegue uma hora que o anão perceba que aquele anel vai trazer mais mal do que bem. Então provavelmente ele vai tirar o anel, né? Porque ele não vai ser totalmente dominado pelo anel igual os homens vão ser lá na frente, né? Então, ele está percebendo os benefícios do anel agora, mas ele ainda não enxergou o mal que o anel vai causar. Quando ele começar a perceber isso, ele vai provavelmente tirar esse anel, né? É isso que eu acho que vai acontecer na sequência dos episódios, né? E, né, eu achei muito arrastada as cenas. Eu achei que daria para fazer um pouco mais dinâmica, né? Foi legal, tal, eles encontraram a luz, voltou, né, a luz no reino de Khazad-dûm, né? O pessoal comemorou e tal, mas eu acho que ficou muito longa as cenas. Poderia fazer cenas mais curtas, né? E trazer mais emoção. Então, na parte de Khazad-dûm, na parte de Númenor, eu acho que aí eles já conseguiram trazer uma emoção agora nesse episódio, mas eu acho que foi meio que a gente já esperava o que ia acontecer, né? Aquele soldado dando as costas pro inimigo ia dar ruim. Segura aí que a gente já chega em menor. A gente tem que fazer que nem Senhor dos Anéis. Tem que segurar. A gente não vai chegar lá. E você, André, o que você achou dessa introdução do rei utilizando o anel e da influência? O que você achou de tudo isso? Eu acho esse o melhor núcleo da série desde a primeira temporada. Só tá crescendo. Esse núcleo me interessa muito. Tem muitos elementos que chamam a atenção. Os personagens têm um tempo de desenvolvimento. Eu gosto do relacionamento do Durin e da Dissa. Eu acho incrível, né? Eles mostram um casamento como é na real. Eu não sei se vocês concordam comigo. Quem é casado sabe que é bem daquele jeito ali mesmo. E eles têm carisma, coisa que muitos personagens dessa série não têm, né? É um núcleo que tem bons atores também. Aí eu começo a olhar para os elfos. Eu já faço a comparação na hora, gente. Os elfos têm um núcleo que deveria chamar mais atenção e são os piores atores, ao meu ver. Acho que isso descaracteriza a série, desanima as pessoas, sei lá, né? Mas eu gosto de tudo que eu vejo que é relacionado aos anãos. Eu gosto de tudo. Não consertaria nada desse núcleo. Vejo problemas em outros núcleos, não nesse. Esse eu gosto muito. Inclusive do relacionamento do rei Durin e do seu filho. Gosto também. Acho super legal. É bem daquele jeito que é. Eles são cabeças duras mesmo, os anãos, a gente já sabe disso, né? E ver como o anel já está influenciando, está modificando a personalidade do rei, ver como o filho observa tudo, mas ao mesmo tempo ele está impotente, porque é o rei dele, o que ele vai fazer, gente? Ele tem que obedecer. Eu não posso dar spoiler, né? Mas vai tomar uma atitude mais para frente, bem interessante. O único que tomou uma atitude, que percebeu algo, e tem coisa errada aí, né? Esse anel tá
É mais ou menos isso nesse sentido, assim. A gente está vendo que vamos colocar assim, uma das piores manifestações do ser humano em termos de defeito, né, é a ganância, né? E aí, ó, a gente está vendo isso aí já acontecer, porque quem assistiu, eu que não sou leitor dos livros, não li nenhum livro, né? Sou analfabeto de livro. Eu também não joguei os jogos, né? Apesar de acompanhar no YouTube, mas não joguei. Então, eu sou do público genérico, mas aquele que acompanhou tudo. E assistindo lá o Robert, né? E a gente viu que os anões, eles são corrompidos pela ganância. A gente vê isso lá nos Hobbits, principalmente quando o rei principal lá, ele praticamente coloca tudo em risco, porque lá tem ouro, né? Venceram o dragão lá e depois ficaram com ouro, né? E aí ele coloca tudo em risco. Então a gente está vendo aí que o rei ele já está utilizando de artimanha para querer conquistar tesouros, né? E os tesouros do próprio povo dele. É uma forma de barganha, mas ao mesmo tempo é uma barganha em troca de poder. E isso está sendo interessante, porque praticamente está sendo um desenvolvimento que eles estão fazendo no quesito que eles deixaram a desejar na primeira temporada. Falar dos Anéis, né? Até porque o nome da série é Anéis do Poder, mas na primeira temporada foi muito muita encheção de linguiça, muita coisa, mas os anéis que é bom, nenhum anel apareceu, né? Até agora não apareceu, mas... O anel vai ser o último que vai aparecer, né? Construído ainda para dominar, de acordo com a hierarquia, os demais. Porém, os anéis já estão trabalhando, né, por si só. Agora eu fiquei numa dúvida, né, sobre os anéis, mas eu não vou partir ainda para falar desse arco agora, do construtor lá dos anéis lá, que o Sauron, né, o Sauron e ele... Celebrimbor e Sauron. Celebrimbor, isso. Aí o que acontece? O Sauron cita que aquela carta falsa que o Telegringo enviou para o rei trouxe essa parte da falsidade. Vocês acham que isso é um blefe ou de fato o Sauron utilizou isso de fato é o que aconteceu? Tipo, o Sauron utilizou o Telegringo corrompido e a corrupção do próprio Telegringo trouxe isso aí. O que vocês acham? Que o Sauron, ele mesmo colocou a influência dele lá? Ou foi o próprio Telegringo ter se desviado? Ele manipulou o Telegringo de fazer isso aí, né? A falsa carta. E aí surgiu esses anéis dessa forma. O que vocês acham disso aí? Pode ir. Bom, eu acredito que ele manipulou o Celebrimbor até um ponto onde ele não conseguiria mais voltar atrás naquilo que ele já estava fazendo. Então ele teve que inventar a mentira para encobrir alguma coisa que ele fez de errado. Então até um certo ponto ele não estava correndo risco, mas quando ele começou a esconder as coisas do rei, então ele precisou mentir, né, para poder encobrir o erro. Mas ele foi totalmente manipulado, né? O Sauron lá manipulou de uma maneira que deu a entender que depois ele falou, você inventou a mentira, agora se vira, né? Mas na verdade ele que manipulou pro Celebrimbor ter que mentir, né? Então essa corrupção, entre aspas, os anéis, quando eles foram construídos para os anões, essa corrupção já estava sendo colocada nos anéis. Como será que funciona esse processo que não é só metal? O Sauron explica que os anéis têm alguma coisa a ver com o mundo material e o outro mundo, né? O mundo secundário lá que aparece na série. Mas o Sauron menciona esse mundo e falou que o Telegringo não estava puro, né? Aí eu fiquei nessa dúvida aí, porque
de fato o rei já está sendo corrompido, adiantado antes do um anel aparecer. Aí tá Seria meio... no sentido da tua intenção estar na receita, entre aspas, da confecção do anel. É algo assim que a série joga, né? Que, tipo, dependendo do teu estado de espírito que tem dentro de você, você tá forjando junto com o anel. É isso que fica meio implícito, né? Eu achei tão legal, a partir de agora, como eles estão mostrando o poder de persuasão, de sedução, de engano que o Sauron aplica, né? Eu vi muita gente criticando os elfos. Nossa, eles são muito manipulados facilmente. Nossa, como pode? Os elfos são seres superiores. Mas o Sauron não é superior na maldade. Eu acho que a gente tem que fechar um pouco os olhos para esse tipo de crítica, né? Falando de mim agora mesmo, pessoalmente. Porque eu fui armada na primeira temporada, né? Eu não conheço toda a lore, eu não conheço esse universo inteiro, é muita coisa, né? Mas o que é apresentado para a gente sempre? O Sauron é mau, né? E ele vai usar da maldade dele de uma forma inteligente. Ele manipula sem que você perceba que está sendo manipulado, né? Ele jogou, nossa, mas você mentiria para o seu rei enviando essa carta? Né? Tipo assim, você sugestiona, mas ao mesmo tempo não é minha culpa. Ó, você está fazendo porque você quer. Vocês concordam comigo? Né? Ele jogou isso pro Celebrimbor. E essa carta, inclusive, volta a ter relevância, né? A gente acha que é só uma carta que foi só informativo? Não. Ali continha falsidade. E isso forjou o anel também. É uma parte do anel agora. E quem usou o anel também fica sugestivo à falsidade. Seria nesse sentido, professor? Não sei se você concorda comigo. Eu acredito que é isso que a série tenta nos mostrar. Né? Ele corrompeu o Celebrimbor e o Celebrimbor vai passar para o anel essa corrupção também. É assim que eu entendi. Os anéis que ele está produzindo vão sair com corrupção também. Né? É uma coisa assim que a gente ainda vai descobrir na série, né? Vamos ver o que a série vai explicar, porque até então não está tendo muita ligação com o Um Anel. A gente tem que ver... Voltando nessa parte aí do Celebrimbor, eu gostei daquela cena que ele fala, né? Vamos construir 9, que é o triplo da perfeição, né? Que o número da perfeição é o 3, que foram os anéis feitos para os elfos. E para os homens vão construir 3 vezes 3, que é o triplo da perfeição, né? Que são 9 anéis para os homens. E a princípio, né, o Celebrimbor discorda, né? Ele a princípio ele fala, não, já acabou a produção de anel, parou por aí. Mas o Sauron é tão esperto que conseguiu que o próprio Celebrimbor continuasse a produção de anéis, né, manipulando e escondendo tudo do rei, né, com aquela carta. Então, eu achei que, em vez de ser o triplo da perfeição, foi o triplo da corrupção. Isso, exatamente. Vou dar uma passadinha no chat aqui, gente, aí a gente já dá uma continuidade aqui. O Rogério Projeto aqui falou assim, ó, a história está tendo progresso, está ganhando ritmo e introdução dos personagens, está evoluindo, e deixa eu passar aqui rapidinho. A única coisa que ainda está desagradável é ver a Galadriel, porque, como eu disse a Andressa, a atriz tem síndrome de Capitã Marvel. Ele falou. Linda, mas carisma baixo. Desculpa, Rafael, mas pelos livros que você não leu, não... Quê? Não, pelos livros que você leu... Não dá, não. Você tinha que ler os contos inacabados de... E o Silmarillion. É que lá é o início, é a segunda era, né? E a primeira era. Certo. Cadê? Até porque os anões... Aqui, ó, ele comentou o que a gente estava falando aqui. Os elfos das séries não são guerreiros. Hiperinteligente, do Peter Jackson. E não são
Maconheiros dos livros. São meio termo. Maconheiros dos livros. É verdade. Aí ele falou que o Isso. Sauron é o senhor das mentiras, né? Que corrompeu os anéis. E o Nerd Ruivo chegou aí. Desse, o Sauron é instar. Uhum. Minha vista tá meio embaçada. Basicamente um anjo da nossa realidade. Sim, sim. Ele é uma divindade, né? Torta, mas ele é. Isso está implícito na personalidade dele. Ruivo. A gente tem que considerar que ele é superior. Aí, ó. Oi, Nerd Ruivo. Abraço para ti também. Nerd Ruivo é top, filho. Aí, ó. Cadê o host? Jonathan tá meio zoado hoje, então hoje não dá para ele participar. Gente, essa série aí, ela tá trazendo, de fato, esses elementos iniciais agora na segunda temporada, porque na primeira temporada ela desagradou um pouco, mas ainda assim, ela não está sendo o suficiente para dar um tchan, né? Para ser assim, tipo, agora é parte do Senhor dos Anéis. Ainda não está nesse nível, está longe. Ainda está longe desse nível. Tanto que eu fiz uma crítica aqui, até tirei um print, mas eu não vou mostrar aqui não, que quando mostra o exército dos orcs e o sequestro da Galadriel, sequestro falso, né? Porque de acordo com o pai, ele não está sequestrando ela, ele está se unindo contra um mal pior. Que eu também não entendi muito, né? Esse negócio de mal pior que ele está se referindo. É o Sauron? É o Sauron, né? Não. Mas, cara, aí que eu falo para vocês de histórias mal contadas, sabe? As famosas histórias mal contadas, né? Para que o pai, com um exército de orcs, vai precisar de uma menina que nem a Galadriel? Tá, ela é guerreira, ela é influente, ela tem acesso aos elfos, ela tem tudo isso. Mas ela chegou lá quase sozinha para enfrentar eles, né? Quase sem ninguém. Ou seja, e o rei tá falando que não tem exército para vencer os orcs. Eu falei, caramba, isso quer dizer que 3.000 anos antes, né? Vamos colocar assim, antes dos eventos do Senhor dos Anéis, 3.000 anos antes não tinha homens e mulheres e elfos nessa série, porque se você assistir lá, tanto o Senhor dos Anéis, se você assistir o Hobbit, você vai ver a quantidade de homens que tinha naqueles exércitos. Era muita gente que o CGI eles tinham que dar uma forçada no CGI para colocar tanta gente. Se vocês jogarem os jogos do Senhor dos Anéis, vocês vão ver que tem muita gente lá. Muita gente. Eles são civilizações gigantescas. E nesse, eles estão dando aquele... eu já comentei isso nas lives passadas, né? Fazendo a comparação da Bíblia quando fala da história de Sansão, que Sansão matou mais homens quando ele derrubou o templo do que durante a sua vida toda. Só que, quando eles mostram isso nos filmes do Sansão, só mostra lá meia dúzia de pessoas no templo, ele empurrando, matou meia dúzia de pessoas e fala que matou mais homens. Sendo que com uma queixada de boi ele matou mais de 1.000 homens. É um exemplo. O jogo dessa série com a quantidade de pessoas que tem nos exércitos está muito ruim. Está muito fraco. Não está mostrando... Fala assim, os anões têm lá suas vilas. Naquela vila do anão, quantos anões será que tem lá? E falta de orçamento não é, né? Porque essa série é literalmente bilionária. Daria para criar com CGI, né? A quantidade de pessoas, né? Aumentando a civilização, né? Não, mas é muito ruim assim, não, ao ponto de você falar, caramba, não colocaram gente nessa série, coloca CGI. Se não tiver CGI, coloca uma foto estática, sei lá. Mas, gente, tá mostrando meia dúzia de pessoas nessa série aí, como se fosse um grande exército. O exército do pai lá, quando mostrou essa cena aí,
com a Galadriel, mostrou a câmera de longe, na floresta. Gente, não é nada. Vamos colocar assim, não chegava a 100 pessoas. Caramba, fala um exército de milhares de pessoas. Então, essa é uma falha que a série está cometendo, ela não está corrigindo. Ela mostrou bastante gente na primeira temporada, depois no final da primeira temporada também mostrou bastante gente, depois disso já era. Não está mostrando mais nada. Agora, né, qual é a opinião? Eu já fui insatisfeito demais aqui, mas qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que poderia corrigir isso facilmente com CGI, né? Aumentando ali a quantidade. Só que eu acho que eles só vão deixar para fazer isso quando as guerras começarem mesmo. Porque aí, para mostrar um evento grandioso, eles vão colocar muito CGI, muitos orcs, muitos homens lutando lá na batalha. Enquanto isso não acontece, eu acho que eles não vão gastar muito com isso, não. Eu acho que é isso. Ainda está em construção, né, professor Rafael? Está em construção ainda. Os núcleos ainda estão sendo apresentados. Esse é o problema dessa série. A demora para chegar do ponto A ao ponto B. A gente sabe o que vai acontecer, né? Quem conhece um pouco dos livros sabe onde isso tudo vai dar, né? Mas, assim, ao mesmo tempo precisa. Infelizmente precisa construir, né? Até então, Númenor, para mim, não sei se vocês viram dessa forma, assim, eu comentei na live que eu tive aqui, né? Era irritante até para mim, porque eu queria ver intriga política. Até que enfim eles me apresentaram isso, sabe? Eu não sei se eu tô comparando muito com House of the Dragon pela proximidade do tempo, né, das séries, sim. Mas assim, eu quero ver intriga política. É isso que move os homens, né? O reino dos homens é movido a isso. Os problemas humanos se baseiam nisso, né? Até que enfim eles começaram a apresentar algo assim, né? Deixa mais interessante, atrai o público para isso. Outra coisa que me deixava incomodada era o Isildur. Ele é uma figura extremamente importante mais para frente. Você não pode reduzir o rapaz a um andarilho e futuramente vai se tornar um deus ex machina, porque é isso que vai acontecer com ele se ele não for melhor trabalhado. Aí no quarto episódio eu falei, até que enfim eles mostraram, tudo bem que o relacionamentozinho bobo ali, né, dele com aquela moça, mas mostraram algo do Isildur, mostraram um lado humano, mostraram um lado gentil, alguém que se preocupa, alguém que quer conquistar, sabe? Porque até então ele era apático. Isso me preocupa muito nessa série. No universo de Game of Thrones, você consegue ver a personalidade. Você consegue comprar de cara. A construção de personagens. E aqui não, parece que é tudo meio nivelado. Os elfos são certinhos, os elfos são superiores, eles são lindos, tudo lá é perfeito, né? Os humanos são meia boca, em Númenor a inveja, tá, mas eu quero ver a materialidade disso, né? Ai, gente, não sei como é que vocês veem tudo isso, né? Mas agora apareceu, né? Apareceu a tirania humana nesse episódio. Por isso eu gostei desse 5º episódio, porque eu consegui ver o que eu estava esperando, né? Principalmente em Númenor, né? Até então eu achava o Faraz um fanfarrão, um personagem cheio de expressões fisionômicas, tentando passar um desejo de usurpar o trono, sei lá, mas sem carisma, sem sal e sem açúcar. Parece que ele não tinha esse propósito. Daí, nesse episódio, parece que ele dá essa jogada com o filho dele, que se revela um desgraçado. O filho dele é um banana querendo mostrar poder, né? Gente, um covardão, né? Pelo menos agora a gente tá vendo isso nos personagens. Até que, enfim, a série tá entregando isso. Então, só que a gente já tá na metade da 2ª temporada. Isso demorou muito para aparecer. Na primeira temporada, o filho dele era o quê, gente? Vocês olhavam pro filho dele, parecia o quê? Um coadjuvante. Então, eu ia falar assim, que na primeira temporada, o filho dele parecia uma pessoa... Tá vendo? É por isso que as pessoas não têm paciência, né? A gente não consegue olhar para trás e pensar assim, nossa, esse cara deu um indício de algo assim. Não, ele parecia um coadjuvante, estava ali para preencher tela. A filha do... Pode falar, professor, pode falar. Eles não conseguem construir todos os personagens rapidamente, né? Eles vão construindo num ritmo muito lento. Só lá do meio para o fim que a gente consegue perceber as reais intenções, né, dos personagens, né?
Então agora E ele esse, mostrou a cara dele nesse episódio, né? sim. Olha, Foi, gente, o final, assim, para mim, eu não sei se vocês esperavam, mas eu, sinceramente, não esperava. Aquela viradinha ali no final, né? Aquela rixa toda com o Elendil, né? Perdendo, né? É praticamente um filho, né? Eu esqueci o nome do personagem. Mas eu não esperava ele ser morto daquela forma, né? E, ao mesmo tempo, ver a hombridade, a honradez do Elendil, eu adorei essa parte. Eu não esperava essa construção dele também, e eu gostei do que eu vi em Númenor, diferente da maioria das pessoas. Eu não estava esperando nada mais de Númenor, e de repente despertou atenção. Diferente do Rafael que estava falando Eu que foi arregalei o olho na hora que ele falou, não bate nele, para. Eu falei, deixa ele bater, eu tava com ódio. Aí, de repente, eu falei, queria bater junto, né? eu queria bater junto. Aquele personagem deixou a gente com ódio, principalmente na hora que ele quebrou o objeto sagrado lá, né? Profanou, né, o templo, gente. Olha que abusado. Profanou o templo lá e, de repente, quando ele falou não bate nele e o menino virou de costa pro inimigo, eu falei, pronto, já era, vai dar merda. Sabia que ia acontecer alguma coisa. Sempre acontece, né? Vocês já perceberam que as maiores burrices em série está em personagens virar de costa e a câmera parar na frente dele? Todo mundo, toda série, todo filme, todo desenho, qualquer coisa assim que você vê, que o cara distraiu e deixou o inimigo para trás, armado, e o cara distraiu, é assim. É um exemplo. Mas eu senti que foi meio previsível. A gente já esperava que ele ia tomar uma espadada. Quando ele virou as costas, eu falei, pronto, lá vem a espadada. Sim. É que eu não esperava que isso fosse acontecer no final. Acho que eu me expressei mal. Tipo, eu não esperava que isso ia acontecer no final, entendeu? Na hora que ele viu, claramente a gente sabe que ele vai morrer. Mas eu não imaginava que eles iam rodar alguém assim, daquela forma. Eu achei ousado da série. Ela não apresentava isso antes. Né? Um pouco antes, quando ele tá para pegar um navio e sair, né, o Elendil, é legal a tripulação dele indo contra ali as ordens do Kemer, né? De não honrá-lo, ele foi destituído da patente dele, vocês não devem mais nada para ele, entreguem, né, entreguem tudo que vocês têm, vocês não são mais, né? Vocês não vão mais para o mar, né? E eles continuam sob as ordens dele. Eles continuam vendo ele como um líder. Essas coisas me chamaram muito a atenção nesse episódio, né? Que eu não via isso muito nos outros. Assim, mas por isso que eu gostei, gente. Eu gostei do Númenor dessa vez. Foi bom. Não vou falar pra vocês se não foi bom. Mas eu tô achando que foi um desperdício de personagem, porque aquele ator é um ator bom, aquele ator que morreu. É um desperdício de personagem. Mataram um ator porque... você vê, né? Os atores que são ruins não morrem. Vivem centenas de anos, até milhares de anos, não morrem. Agora, as pessoas que falam, caramba, esse cara demonstrou caráter, demonstrou que ele não se curva para ninguém, né? Quando ele despreza a menina lá que fez a filha do capitão lá, que fez aquelas besteiras lá de trair a rainha e tal, assim, quando esse menino não se curvou para ela, não se curvou na primeira temporada, se eu não me engano, quando o irmão dela, ele corta a corda do barco, que ele quer deserdar daquela missão, então ele trapaceia, corta a corda e eles são expulsos, né? Ele mais como é o nome dele? Isildur? Não sei, esse que corta o anel do é o Isildur, isso. Então, aí o Isildur, que ele provoca aquele acidente lá, que é expulso ele, esse cara que morreu e um amigo dele. E aí, você vê que esse amigo desceu o soco na cara dele por causa de, digamos assim, ele é uma pessoa correta. E um ator desse aí tem todo o potencial de, sei lá, desenvolver uma coisa legal na série e foi jogado ao vento, que nem a menina lá que a gente fala, né, a protagonista, a semi-protagonista, né, que ela era protagonista
dos plebeus, né? Aquela mulher lá que Do Elendil, não, do... que É, gostava do elfo guerreiro lá, né? Isso. Ela gostava daquele elfo lá e ela Da era. primeira temporada. Ela desistiu, né, da série. Eu estava lendo, não sei se vocês viram essa matéria. Ela desistiu de participar de Anéis de Poder e desistiu da carreira de atriz Nossa. também. Ela não suportou as críticas. E ela foi uma personagem interessante, né? A maioria das pessoas gostaram muito dela, mas ela sofreu críticas também bastante. Ela não soube lidar com isso, ela abandonou a carreira de atriz. Aí tiveram que matar a personagem para. Matar o personagem sendo que. Ó, e escreve o que eu tô falando. Se a série ela não demonstrar gratidão pela fandom, que a fandom não é eu sou o público genérico. A fandom é os leitores dos livros, são as pessoas que exploram os Tolkien, são as pessoas que entendem do universo. Se a série não agradar, pode ter certeza que eles podem, qualquer hora, cancelar. Então, eles têm que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar enrolando demais, não mostrar muita coisa, porque as pessoas são impacientes. Você acha mesmo, Eliezer, que a série pode ser cancelada, mesmo com esse orçamento bilionário? Gente, eu não acredito nisso. Você acha, professor? Qual é a tua opinião? Eu acho que eles podem cancelar a próxima temporada, mas nessa eles vão até o final. Não, nessa não, mas assim... Eu não achava isso, não. Eu acho que sim, porque eles estão gastando muito dinheiro. Se eles não tiverem um retorno adequado, eu acho que eles vão cancelar porque vão ter tomando prejuízo, né? Prejuízo bilionário. Nem criar uma temporada, digamos, final, uma terceira, assim, para finalizar, talvez apressar o final da série? Cancelar abruptamente, assim, gente? Nossa. Mas depende. Seria um fracasso total, depende. Seria o maior fracasso da história, né? Nossa. Pelo valor que eles estão gastando. E como? Bota fracasso nisso. Depende, porque... Não, porque assim, ó, tem série que elas são canceladas por menos. Mas assim, como essa série foi implicada muito dinheiro, existe a questão de confiança. Se confiar, se agradar pelo menos um dos públicos, né? Seja a crítica, seja a fandom, seja o público genérico, pode ser que continue. Agora, se desagradar o pessoal, aí eu falo para vocês, hein? Ou cancela ou demora demais, e aí o pessoal já perde a confiança. Que nem cancelar aquela série Armies do Zack. Army of the Dead? Seria uma... ele ia ter um universozinho, né? Ia ter um universo. E por besteiras do Zack Snyder de outras séries, influenciou negativamente na reputação dele, que acabou, né, balanceando uma parte de coisa negativa para ele. Então, gente, esse negócio de cancelar pode acontecer. E tudo é dinheiro. Na mídia, no cinema, nesses lugares, tudo tem a ver com né? E aí vamos ver. Agora vamos passar um pouco, né? Vamos falar um pouco, né, sobre aquilo que a gente estava falando do menor, né? Que nem o Rogério aqui, ó. Cadê? A filha do Elendil é uma cobra. Ela não foi bem desenvolvida, para ser sincero, mas tudo bem, né? Ela virou uma cobra, de fato. Mesmo sem muita justificativa, mas pelo menos que ela é uma cobra, Mas a série está agradando muito mais quem leu os livros do que quem só viu os filmes. Eu não sei, Rogério, ela está me agradando também. E eu só vi os filmes, né? Pode ser que... Ela não está nem agradando tanto, nem desagradando. Eu acho que ela tá morna, sabe? Eu acho que ela não está criando um hype na gente, deixando a gente com aquela vontade de assistir o próximo episódio. Mas também não tá tão ruim assim. Eu acho que tá morna. Não tá aquela coisa hypada que você fica esperando o próximo episódio, mas também não tá tão ruim assim. Eu acho que ela vai pegar no tranco, do meio pro final. Ó, o Senhor dos Anéis sempre causou isso, tá, gente? Ó, só vocês terem noção, o Senhor dos Anéis 1, por ter terminado muito inacabado aquela história, muita gente desistiu de acompanhar.
E aí quem permaneceu, né, assistindo, tal, assim, começou a ver a desenvoltura dos filmes, tal, assim, mas o 1 desagradou muita gente, porque terminou assim, tipo, totalmente como é que se fala? Uma história no meio do processo, enfim. Então, isso o Senhor dos Anéis sempre teve, né? O Hobbit também, né? Eu tive uma experiência com o Hobbit que foi muito desagradável. Eu fui no cinema. Aquela do dragão mesmo? Eu fui no cinema com a minha esposa, assisti o Hobbit 2. Quando chega na última cena, que eles vão lá pegar o anel lá na montanha lá do Smaug. Aí o Smaug acorda e sai voando, e aí vem a cena dos créditos e acaba o filme. Eu falei, não! Agora que é a melhor parte, que o dragão vai atacar a cidade, acabou o filme. Então eles têm muito disso, né? Mas pelo menos uma série a gente espera só uma semana, não espera 2 anos para lançar outro filme. Verdade, gente. Então eles deixam essa... Eles dão o doce e depois tiram o doce da gente. É verdade. Então eles têm que construir um personagem com mais detalhes. Eles vão demorar mesmo para construir. Não é uma narrativa muito rápida, muito dinâmica. Então não é todo mundo que vai se agradar mesmo, né, desse tipo de narrativa. Mas eu espero que melhore, né, gente? Já está melhorando. Se continuar assim, pode ser que, né, até o final a gente consiga ter algo bom. Mas, gente, sinceramente, tem muita coisa ainda para acontecer. O rei dos anões está corrompido antes do Um Anel. Então, sei lá, tem muita coisa ainda para explicar. Por que o Um Anel vai surgir, sendo que a própria corrupção já está na intenção de fazer um anel, né? Então é meio complicado isso aí, porque o Sauron ele já está manipulando antes mesmo de ter o anel, um anel que manipula os outros anéis. E antes de tudo isso, o anel já está fazendo mal, já está causando uma influência. E o rei Gil-galad, o que vocês acham? Ele tá tendo algumas visões ali com o anel em relação ao futuro. Isso. Você acha que ele já está começando a ser manipulado também pelo anel? Então, mas eu não entendi aquela cena, porque o anel dele parece não estar conversando com o anel da Galadriel. Eu não estou entendendo. Não, mas ele está tendo visões com o anel dele em relação ao que está acontecendo. Eu acho que ele está começando a desconfiar de que aquela carta do Celebrimbor era mentira. Não, e o incrível é que parece que ninguém respeita o Gil-galad. Gente, ele é o alto rei. E todas as ordens que ele dá são desrespeitadas. Isso é uma coisa que me incomoda também nessa série, porque não é assim que deveria funcionar a hierarquia dos elfos. Não sei se você concorda comigo, professor. Isso daí me incomoda um pouquinho. Parece que a general dele dá muita opinião, assim, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo. Você não tem que se guiar por esse anel, pelos sussurros desse anel aí. Todo mundo já percebeu que o anel está conversando com ele. Não sei como, mas as pessoas já sabem que o anel ele meio que conversa com o usuário, né? Tanto em Khazad-dûm já perceberam que o anel está conversando com o rei, e também o Gil-galad lá, os subordinados dele já perceberam que o anel já está conversando com ele na mente, né? E para quem está visualizando uma destruição ou uma guerra no futuro, ele não está se preparando, ele está muito alheio. Apático. Isso, essa é a palavra. Apático. Eu não sei, assim, se isso daí está correto. Ele está com medo, na verdade, né? As visões estão deixando ele com medo de agir, né? Eu não sei se ele está confiando no anel também. Eu acho que ele não está confiando no anel. Eu entrei com o meu clone aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Eliezer. Ah. Eu gostei da construção do Elrond. Eu achei que ele evoluiu muito nessa temporada. Eu não gostava dele e achava que ele nem combinava com o personagem. Mas, gente, gostei demais, né? Ele realmente agora parece estar liderando as tropas ali dos elfos. Ele impôs respeito, colocou a Galadriel no lugar dela. Gostei, gente. O Jonathan falou que ele é o quê? O cearense?
O Jonathan não suporta ele. O Jonathan iria estar sendo um hater nessa live aqui, e a nossa conversa seria totalmente diferente. Ele disse que ele ia hatear até. Mas só que assim, eu gostei, né, do que ele está se tornando, mas tá muito lento também, a construção dele tá muito assim, não sei, ele tá parecendo um pouco de, como é que fala? O famoso aventureiro, né? Ele tá muito sozinho, esse camaradinho aí. Mas é só ele que vê a realidade da situação como um todo. Ele vê o quadro como um todo. Não vou colocar esse anel de jeito nenhum, tira esse anel. Agora eu tenho que levar esse anel porque a Galadriel confiou a mim. Mas, né, ele tem uma aversão pelos anéis. Ele é o único que enxerga o quadro todo. O Rogério tá falando que era o de cearense e foi a autoria dele. É verdade, foi a autoria dele. Pois é, Rogério, pois é. Mas, foi a autoria do Rogério. Assim, ele tá evoluindo. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele está evoluindo porque ele tá muito sozinho, né? E, que nem eu falei para vocês, a série não está mostrando um reino elfo grande. Ela está mostrando uma meia dúzia de pessoas pensantes. Não, estou brincando. Mas está mostrando pouca gente lá. E aí, aonde o Sauron está, o Sauron já está começando a manipular os empregados, ferreiros, né? Os ferreiros. Eu acho que ele quer conquistar. Aí a Andressa, eu não sei se a Andressa vai preferir isso do que a Galadriel. Que a Andressa falou que não faria nenhum sentido o Sauron conquistar a Galadriel. Não. Ai, não. Por favor. Faria sentido. Mas e se ele conquistar essa loirinha aí? Ele elogiou a elfa loira, falando que ela parecia com a Galadriel, ela ficou toda, né? Então eu acho que ele vai manipulá-la lá na frente para construir um anel sem o Celebrimbor perceber. É uma possibilidade. Pode ser, hein? É uma possibilidade bem grande mesmo. Porque eu acho que ele não vai conseguir construir um anel sozinho, ele vai precisar de ajuda, né? Sim, e ela foi para o mundo invisível, né? Ela teve aquela visão do Sauron como se fosse fogo, como a gente vê nos filmes do Peter Jackson. Ela teve aquela visão horrenda, né? E ele usa ainda isso e joga como, é o Celebrimbor. Você, né, tipo, não confie nele, passe a confiar em mim, eu sou o Senhor das Dádivas. Cara, eu acho muito legal isso. E quando ele falou não conte nada para ele, já deu para perceber ali que era manipulação total. Exatamente, e ela cai completamente, né? Tipo, fica ao lado dele, não, a gente vai forjar os anéis sim, não é culpa nossa, né? O Celebrimbor é meio que obrigado a assumir a fabricação desses 9 anéis, porque deu ruim, né? E ele é responsável por isso. E os estagiários, entre aspas, não é culpa da gente, não. Né? Eles vão tirar o corpo fora, porque a responsabilidade não vai ficar em cima deles. Exatamente. Então, aquela cena com chroma key que eles fizeram, né? Teve até o personagem lá usa uma roupa verde para não aparecer o chroma key, né? E aquele objeto, aquele martelo voando lá, foi legal. Eu achei legal aquela cena. Não, tem muitas cenas bem feitas. No episódio 4, eu esqueci agora o termo que eles são, que acontece lá na floresta. Gente, as criaturas tumulares, né? Criaturas tumulares. Gente, aquilo foi muito bem feito. Eu não sei se está certo na linha do tempo, cronológica, mas foi muito bem apresentado. Eu achei muito legal, gente, aquilo lá. Eles aparecem no livro Senhor dos Anéis 1, as criaturas tumulares ficam perto da Floresta Velha, onde mora o Tom Bombadil, né? Mas eles já estavam lá desde a Segunda Era, que essa série se passa na Segunda Era, né? Então eles já estavam lá bem antes dos eventos do Senhor dos Anéis, talvez até a Primeira Era. E é muito bem feito o CGI deles, gente. Eu achei tão legal, por ser série mesmo. É efeito
como se tivesse um live action no cinema mesmo, muito bem feito. O Rogério está comentando que um anel foi feito bem depois na Montanha da Perdição, então Celebrimbor já estava morto, foi bem depois, então não vai, provavelmente não vai ser agora que vai mostrar a construção do um anel. Como diz o Jonathan, vamos ver. Gente, eu acho que não sei se a gente já explorou tudo aqui. Tem alguma cena que vocês lembram? Vocês gostariam de falar? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria. Pé peludo sumiu. Pé peludo. Não apareceu, né? Ele não apareceu nem uma cena daquele núcleo dos pés peludos. O caminhante lá, o andarilho também, que é o pseudo Gandalf. Então, professor Rafael, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu fiquei... a gente ficou, né, debatendo sobre a identidade do estranho, né? Porque, assim, a série quer te levar... Primeiro, queria te levar a acreditar que ele era o Sauron na primeira temporada, né? Queria levar a gente por esse caminho. Aí, a gente vê que ele não é, né? O Halbrand se revela no final. E agora a gente tem aquela percepção de que ele poderia ser o Gandalf. Mas se tem o mago da capa azul nessa história. Eu ouvi muito comentário de gente falando que a série está nos enganando novamente. Está dando a entender que é o Gandalf, por causa da frase de impacto dele lá, que é a mesma que o Gandalf usa, né? E também por ter uma relação muito boa com os pés peludos e tal. E naquela cena do cajado também, é a maior dica. Do cajado. Então tem muita pista dando a entender que é o Gandalf. Mas a série pode estar enganando nós, telespectadores, porque diz que o Gandalf nunca foi para o leste, algo assim, né? O Rogério respondeu aí. Ele é um dos magos azuis. Mas o Gandalf pode ser um dos magos azuis também, não é? Então, gente, tá meio complicado esse núcleo ali, né, dos pés peludos. Não, na verdade, assim, eu gostava dos hobbits, né, na saga do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, mas os pés peludos nessa série não me chamam a atenção, gente, não me interessam. E isso é triste. É ruim. É ruim, porque são personagens que deviam ter mais carisma, né? O que ele... Sim, olha o que ele responde ali, ó. Gandalf nunca foi para o leste. Quem viajou foram os azuis. Essa é a resposta, então. Então esse pode ser um mago azul e não o Gandalf. O Gandalf é o mago cinza, justo, é isso mesmo. Ele é um mago cinza até enfrentar o Balrog, né? Depois que ele renasce, ele vem como um mago branco. Ele tomou banho e virou um mago branco, que nem a gente falou na live. A gente falou que o Saruman, né, ele se corrompeu e aí perdeu, né, esse título de mago branco, né? E passou esse título ao Gandalf. Sim. A gente não... Às vezes a gente quer, né, desassociar a trilogia do Peter Jackson, né, dessa nova série. Mas é complicado, porque já tá mas existe muito contorcer e contorver. E o que não está no contorcer e no contorver está mal feito. Então é por isso que as pessoas, assim, elas meio que dão uma indignada com a série. Porque a parte dos pés peludos é o quê? É o Frodo e o amigo dele, como é que é o nome? Sam. O amigo. O Sam. É o Frodo e o Sam, na versão feminina. Se você para pensar assim, é as duas lá, a menina lá, até aquela pé peludo mais gordinha lá. A Neri e a Papoula. Papoula, parece que é contorcer e contorver. O andarilho seria como se fosse o Gandalf. Então tá muito parecido. Então a única parte que tem eles mudando de cenário é a parte dos pés peludos, porque as outras as cenas são sempre no mesmo lugar, sem muita movimentação, né? Númenor fica parada, Lindon fica parada, a parte lá da Forja dos Anéis também é parada.
Então, a única parte que tem uma mudança de cenários, que é a parte que meio que casa com o filme de Senhor dos Anéis, que é mais viagem do que um lugar só, estático, é a parte dos pés peludos. Só que não está encantando muito essa parte ainda. Gostaria de ver mais cenários deslumbrantes ali da Terra-média e tal, né? Mostrar mais criaturas. Se bem que no último episódio mostrou lá os entes, né? Foi bacana aquela cena, né? Dos entes, né? As barbárvores, né? Então, gente, Que exato, tem coisas tão bonitas, visualmente essa série é tão linda, gente, né? É deslumbrante ver os CGIs, o figurino, a ambientação. Eu acho lindo, é de encher os olhos, né? Mas é um desenrolar muito lento, a gente fica cansado daí, né? E isso faz perder público. É triste, porque tinha Agora, em termos de teoria sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? Em Númenor, praticamente o comandante lá foi preso, porque ele vai ser responsável pela morte do soldado lá e enfim, vai ser acusado preso. injustamente. Acusado injustamente. Aí já entrou naquela questão de que aquele menino lá quer conquistar aquela menina, a filha dele, né, a filha do capitão, que ela meio que é uma traidora, mas ainda não viu o pai sendo pego, né? Então ela ainda está do lado daquele pessoal lá, mas ela não viu o pai sendo preso. Então eu acredito que ela vai se flexibilizar muito quando ela vê que o pai está sendo acusado de um crime, e ainda mais se ela descobrir que ele não fez nada, que quem fez foi aquele moleque lá, aí que ela pode querer virar uma casaca lá e querer trair lá o rei e tal, mas sei lá, ela já não mostrou ser bom caráter. Então é meio que tá aí. Temos aí o menino que está voltando, não sei se ele está voltando, o que cortou o anel lá do O Isildur. Ele está voltando, não está, para o reino? Ele foi salvo pelo elfo lá. Sim, né? sim. Mas o núcleo dele está meio sem caminho, a gente não sabe para onde que vai dar, né? Então a gente não tem a mínima noção. Esse núcleo dele não desenrolou muito bem. Depois que eles caíram naquela areia movediça lá e tal. Não tem, a gente não sabe para onde eles estão indo, qual a missão deles, o que eles querem. Então a série deixou a desejar. A areia movediça foi legal. Ela lembrou muito o The Witcher, né? O bruxo. Aquela cena dele sendo engolido por aquele monstro lá. É bem legal e o mesmo, elfo aquela cortando. cena, bem feito mesmo. Lembrou do primeiro episódio do The Witcher lá, quando o ator do Henry Cavill lá estava dentro da barriga do monstro lá e ele cortou por dentro, assim. Aí saiu todo melecado, né? Lembrou bastante. Gente, eu acho que a gente já explorou tudo aqui. Teoria para frente aí, tem coisas que estão previsíveis, tem coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, Sauron querer recrutar Galadriel. O Adar, você quer dizer, né? O Adar. Ai, desculpa, é Pseudossauro. Eu falei errado. É o pai, eu gosto de chamar ele de tal pai. O pai lá conquistar querer recrutar a Galadriel, mas sei lá, tá meio estranho isso aí, sabe? Não e é uma coisa tinha lá em Khazad-dûm, que a Dissa acaba indo para lá embaixo na caverna lá. O que você acha que é, professor? Seria o Balrog ali? Eu acho que é o Balrog que vai despertar embaixo daquela montanha, em algum momento. Achei tão legal aquela cena, visualmente, assim, achei bem legal. Naquela cena é top. Eu acho que ali eles estão querendo deixar os fãs que já assistiram, que já leram os livros, com essa pulga atrás da orelha, né? Será que é o Balrog que vai acordar? A gente vai... Quem não assistiu, quem não leu, talvez não vai se ligar. Mas quem já assistiu os filmes e já leu o livro vai, que, assim, vai fazer essa referência na hora.
tem coisa, gente, ó, que eu sou meio pé atrás. Uma das coisas é a forma que essa cena foi formada. Eu não gostei. Não gostei. Por quê? A bola caiu no chão, saiu rolando. Saiu rolando. Aí levou ela para um lugar misterioso que supostamente ninguém nunca entrou naquele lugar. Estava Muito escuro, estranho. ninguém entrava lá. Aí ela entrou por conveniência de roteiro, por uma bola tá rolando para aquela região. Desceu uma escada e aí ela caiu num lugar que ninguém nunca foi. Aí eu falei, caramba, quer dizer que se não fosse aquela bola lá, nem um anão que passa lá toda hora, tá? Aquela parte lá, o anão tá para lá e para cá, para lá e para cá. Não tem nenhum anão curioso que foi para aquela região e nunca entrou naquele salão lá. Aí eu saí muito mal feitos. Porque, assim, quando tem filmes que mostram passagens secretas, né? Que tem muitos filmes que mostram passagem secreta, que aperta um botão, que move alguma coisa, ou quando tem filme que mostra uma fresca que ninguém viu, só a pessoa que viu, dá para comprar a ideia. Mas agora a bola saiu rolando, rolou, aí levou ela lá para um lugar misterioso. Encontrou uma passagem estreita que só ela passou. Mas todo mundo tem o mesmo tamanho que ela, então... E aquela bola que parecia uma bola inquebrável, né? Saiu rolando, não quebrou no meio do caminho, chegou lá embaixo. Na primeira vez não quebrou. Na primeira vez não, mas na segunda... Tchum. Então. Ou seja, faltou cair com mais impacto na primeira Não foi vez. convincente nessa cena. Tem bastante conveniência de roteiro, né? Eles parecem que eles têm um pouco de preguiça de pensar em muita coisa. Tem preguiça, nossa, isso aí é muito preguiçoso. Se eles querem apresentar um lugar lá, eu não sou roteirista, tá? A Andressa aí que manipula essa questão aí, mas eu não sou roteirista. Mas se eles querem apresentar esse tipo de coisa, que pelo menos, né, tenha... Aí, ó, chegou mais um camaradinho aqui. Belezinha? O Edu Falcon. Oi, Edu, tudo bem? Deixa um like aí, hein, Edu Falcon. Gente, é assim, se eles querem apresentar uma coisa legal, gente, eles têm que fazer pelo menos, principalmente quando vai apresentar ambientes proibidos, ambientes novos. Uma passagem secreta ali seria bem mais legal, na minha opinião. Imagina assim, ó, na casa do Batman, né, existisse uma sala descendo com porão e todo mundo tivesse acesso e não tivesse nenhuma placa falando proibido entrar aqui. Mas lá, tá acesso. Só descer já sai lá na Batcaverna, né? Aí, de repente, sei lá, passa gerações e gerações e ninguém nunca desceu aquela porta só por causa do escurinho, não sei o quê. Tá? Não, muito mal feito isso aí, né? Mas, assim... nesse termo que eu estou falando, né? É um lugar importante, tomara que seja importante também, porque ela se impressionar tanto para não ser nada. Não, mas tem o Balrog, certamente. Não tem como não ser. Ele habita. Se não for o Balrog, pode ser os Goblins também, né? Que vivem no fundo das montanhas, né? Tá vendo? Isso, tem também. que ter alguma coisa, aliás, era ali tem coisa, não é possível, gente. Mas assim, como se passa 3.000 anos antes, muita coisa pode acontecer para a queda daquele reino. Eu acredito que pode ser essa cena pode ser um indício, né? Porque se o Balrog despertar lá, já era esse reino dos anões. E ele vai continuar lá até o Gandalf aparecer e dar uma sova nele. É porque no livro Senhor dos Anéis, quando eles passam lá, o reino já está todo destruído, já está todo zoado, não tem mais ninguém, né? Já acabou o reino do Khazad-dûm, foi para o Beleléu, no Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. E as portas de Moriá, aquela porta lá que foi construída, né? Isso, foi interessante essa cena aí. Foi legal, aquela porta aquela porta aparece no livro, né? A porta de Moriá, que foi mostrada lá, que abre para o oeste, eu acho, se eu não me engano. Então é bem legal. Isso aí mostra no livro, foi uma referência bacana que colocaram lá. Agora já pensou, gente? Olha
olha só, o roteiro preguiçoso, já vou explorar aqui, mas já pensou o Balrog acorda por causa do grito de... Ele tá dormindo, escuta um grito assim, a mulher tá gritando. Aí acorda ele, caramba, quem me acordou? Já deveria ter acordado, porque elas cantam bastante nessa Ela deu um grito lá que não tem ninguém que quebra montanhas, imagina o ouvido, né? Mas eu acho que o Balrog só vai acordar quando o poder de Sauron estiver bem próximo de se concretizar, entendeu? Com certeza. Vai ser usado como uma arma, como um braço direito dele para destruição, né? Então ele tá, tipo, sendo guardado para um momento chave da história, né? Para dar aquele igual a cena final da primeira temporada, aquela explosão lá da montanha. Foi bem chocante. Cena, né? Então, eles vão deixar, acho que essa cena chocante aí pro finalzinho, né, da temporada. Para dar um hype pro pessoal querer assistir a próxima. Eles sempre deixam um hype pro final, né? E não sei se vocês viram, né? Mas a audiência continua baixa. Na verdade, perdeu o público do quarto para o quinto episódio. Tipo assim, tá pior do que a audiência da primeira, gente. Já não foi lá aquelas coisas. Ixi. Tipo, não é animador, entendeu? Isso me preocupa. Porque é tão bonito de assistir visualmente, é tão gostoso, né? Ver fantasia. A gente já quase não tem isso, né? Ainda perdeu o que tem, é tão doloroso. Por isso eu queria tanto que melhorasse. Perdão. Eu não sei se vocês seguem a Natália Kreuzer, se vocês acompanham o canal dela. Não sei se vocês não. Disse ela, porque ela recebeu os episódios, né, antecipadamente, então ela já assistiu toda a série, né? Ela disse que realmente a partir do quarto melhoraria e que o quinto, o sexto e o sétimo episódio seriam muito bons. Seriam muito bons. Que a série vai dar um salto muito grande, que vale a pena. A gente vai ter a recompensa no episódio final. Eu quero acreditar nisso, entendeu? Só que assim, o meu ânimo estava zero, né? E eu ainda tenho interesse de acompanhar semanalmente, por incrível que pareça. Para quem abandona a série, gente, estou gostando. Não, mas eu acredito que a tendência é melhorar. É que tem muito público que não tem paciência de assistir assim um episódio semanalmente. Se recebesse todos os episódios de uma vez, já maratonava, teria muito mais público, vocês não acham? Ou não, tem muita gente que recebe tudo de uma vez, que assiste o primeiro não gosta, o piloto, né? E já abandona, né? Acho que não sei se foi o The Boys, não lembro qual que era. O pessoal, tem muita gente que quando lançou... Não, The Boys acho que foi muito bem aceita na primeira temporada. Não a primeira, a última. A última. Uhum. Mas a primeira temporada... Essa última aí, teve muita gente que parou no terceiro. Então... essa quarta temporada não é grandes coisas. Eu assisti recentemente, não é mesmo. Então, aí tem muita gente que ela para porque se frustra, né? Mas, melhor a pessoa parar, adiantar de se frustrar antes do que fazer que nem Game of Thrones, que é praticamente uma das melhores séries em termos de continuidade, mas que se torna uma das piores séries por causa de 3 episódios do final. 3 episódios matou, sei lá, 6, não lembro quantas temporadas teve, se foi 6 ou se foi 8, mas mata tudo. Tudo aquilo que é construído vai tudo por água abaixo. Tudo por quê? Porque não permanece com o mesmo roteiro, né? Dá a impressão que A Longa Noite deveria finalizar a série. Não sei se vocês concordam comigo, né? A gente queria assistir a Destruição do Reino da Noite como o ápice da série, né? E, de repente, ela é jogada no meio e você fica com um episódio tão frustrante no final, tipo, né? Uma construção... Não, virada de casaca do nada, sem justificativa, eu não compro. Do que, por exemplo? Do que, Eliezer? A loirinha lá, a Carlice lá, que do nada se sim, não foi construída, né? A loucura Targaryen, digamos assim. Não foi bem construída. Virou genocida do nada e tal.
Você não corta episódios de uma Sem série explicação. importante dessas, né? Você não pode Quando cortar acontece a plot construção. twist assim, inesperado, tem gente que não vai gostar, né, dessas viradas bruscas de roteiro, né? A gente É até que nem- queria ver uma construção, né, de maldade na Daenerys, aquela loucura Targaryen que surge, né? Mas isso não é bem feito. Foi né? boazinha. Para dar uns indícios, daí na oitava ela parece uma criança mimada invejosa, ela não parece uma tirana, como ela é apresentada no final. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Ela passa a ser uma tirana em 2 episódios. Sendo que você passou a série inteira vendo ela libertando escravos, libertando povos, né? Eu vou quebrar a roda e é isso, gente. Você fala assim, meu Deus, Não, essa não é a Daenerys, como assim? Acho que isso frustrou Então, o público. Não foi bem construída a tirania dela, não foi. Eu até aceitaria, tá? Aceitaria, uma boa. A gente amava ver a Cersei sendo maldosa, porque a gente viu a construção da personagem. Tipo assim, a gente amava odiá-la. Eu amava odiar a Cersei. Ela me interessava muito. Mas eu amava ver o espírito libertador que a Daenerys tinha. Aquela paixão por eu vou chegar ao trono. Eu tenho direito. O trono é meu. E, de repente, isso virou a meta de vida dela, Andressa, mas como uma tirana, não como uma governante, uma líder a ser seguida. E, Andressa, aqui no Senhor dos Anéis, a gente não está vendo esse tipo de característica em quase nenhum personagem. Só no. Até para se frustrar. No Anão, o Anão tá com essa personalidade corrupta. O rei lá, que é o novo, né? Rei de Númenor, tá tendo essa personalidade corrupta. E deixa eu ver. Não tá tendo assim muita dele, gente. Que é o tiraninho lá. Quem? O filho do rei de Númenor, que está mostrando uma maldade que ele não tinha, né? Esse cara aí que era um moleque inocente na primeira temporada, que é aquele famoso... Ele era irrelevante, gente. Ele parecia um coadjuvante. Mas ele era. E ele ainda é. Mas a série mostrou ele um vilãozinho ali, né? Bem odioso, né? Pelo menos no final. Ele é um vilãozinho. Eu tenho que me provar para o meu pai, senão eu vou morrer, porque tem uma profecia envolvida e eu vou mostrar serviço, senão a coisa vai pegar pro meu lado. A gente tem 3 núcleos de vilão aí, né? A gente tem o núcleo de vilão do Celebrimbor, que é o Sauron, que é o principal. Tem o núcleo de vilão dos Pé Peludo, que é o Mago o Sombrio lá. E tem o vilão, que agora que está se construindo o terceiro vilão, que é o rei e o filho dele, né? Tem o pai também. Tem o pai. O pai, o rei e o filho, né? Mas o pai já tem cara de... O pai já tem cara de mal desde o primeiro episódio. Mas o pai, a gente sabe que ele é vilão, mas não tá apresentando os planos dele de uma forma muito que o telespectador saiba o que ele quer. Qual é o objetivo dele? É dominar toda a Terra-média com aquele exército de orcs? A gente não sabe qual é o objetivo muito bem dele, né? Se é derrotar o Sauron. Não dá essa impressão que ele só tem medo do Sauron se levantar novamente? Mas o objetivo dele, pelo que foi mostrado na primeira temporada, é libertação dos orcs. Porque, assim, pelo que eu entendi, os orcs são criaturas, né? Eles foram criados pela aquela entidade que foi derrotada antes do Sauron, que era... Então, eles são criaturas criadas por ele, mas essas criaturas, eles não são, assim, ser não pensantes. Eles pensam. Tanto que, se eles não pensassem, ele não tinha traído o Sauron. Quando o Sauron se autodeclarou rei, eles traíram o Sauron e meio que deram uma matadinha nele temporária, né? Umas espadadas nele lá. Então, eles pensam, eles têm, assim, suas vontades próprias, né? E, pelo que eu entendi, eles querem liberdade, só que a liberdade está correlacionada com território. Eles querem conquistar território. Por isso que eu acho fraco eles não mostrar um exército gigantesco, porque não faz sentido não ter um exército de orc, um exército de elfo, e um exército de humano. Não faz sentido ter tão pouca gente assim.
Não tem sentido nenhum. É como se a série tivesse economizando no orçamento. Não, Uma gente. coisa que eu senti falta ainda é que eles não mostram as terras de Mordor, né? Onde que esses Também. orcs estão? Eles não mostram Mordor. E acho que esses orcs deveriam estar situados em Mordor, né? Porque aí dava aquela sensação de lugar sombrio, de lugar dos orcs mesmo. Então eu acho que aí a série deixou a desejar. Porque se mostra as terras de Mordor naquela escuridão, igual o filme mostrou, já dá uma sensação de, opa, o vilão tá aí, esse vilão é perigoso, tal. Então a série deixou a desejar nesse ponto. Então os orcs ficam ali num lugar, parece um acampamento, não dá para entender muito bem onde que é que eles estão, é nas terras do sul, é Próximas terras do próximo de sul, pelo menos é Mordor. o que eles falam, né? Gente, mas olha as falas do roteiro. Olha a fala do rei dos elfos. A fala do rei dos elfos é: o nosso exército não é capaz de vencer os orcs no momento. Quando ele está com o anel que ele enxerga, né, aquilo tudo, chega lá o nosso querido cearense, né? Ele chega lá alertando, né, que os orcs vão atacar uma das bases deles, né? Que são aqueles povos lá que eles estão em perigo, né? Uma E os cidade orcs, fica lá. isso. Aí eles estão em perigo, só que aí o elfo rei falou: não, eu não vou. Por que ele falou isso? Porque ele viu alguma coisa no anel. Aí eu pergunto para vocês: isso aí ficou estranho, porque se houver muita morte nas mãos desse rei, é uma morte porque ele não foi, aí morreu o povo inteiro, ou ele acredita que se ele fosse, a morte seria do pessoal dele lá. Aí fica estranho, entendeu? Tá estranho essa questão do exército do rei aí. O exército do rei... Engraçado, né? O anel ele age diferente em cada um dos usuários, né? No rei ele dá visões. Na Galadriel também ela consegue ter algumas visões. Já no anão mostra alguma coisa. O anel mostra o lugar onde deve escavar. Cada anel ali vai dar um poder de acordo com o objetivo de cada um, a circunstância que ele está vivendo naquele momento, né? Então, é interessante essa parte. Agora, onde que vai dar isso, a gente não sabe, né? Fica muito... O Rogério Fica falou que o Mordor foi mostrado, sim, e é a área que teve a explosão do vulcão. Ali é Mordor. Gente, eu não sabia que essa área era Mordor. Eles falam isso na série, Rogério? Eu não me não lembro. fala, Até vou mas assistir assim, lá fica cinzento por causa da explosão do vulcão, né? Por isso que fica a terra escura, o céu coberto, né? De fuligem. Faria sentido. Mas eles mostraram isso no finalzinho da primeira temporada, mas não deram sequência nisso agora, né? Faz sentido ser lá. Só que aí é que tá, olha só. O território que foi explodido lá, se você for ver que eles mostram lá, eles mostrando o vulcão e tal, é um território grande, mas não foi mostrado tantos orcs, não foi mostrado tanto exército humano, não foi mostrado tanto nada. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Ele está incomodado com a quantidade das pessoas. Não, eu estou incomodado porque, assim, as falas do roteiro não estão condizendo. Quando o Elfo Rei fala que o nosso exército não consegue vencer, eu fico pensando em um exército, não em 100 pessoas. Não é um exército de 100 pessoas, é um exército. Porque o Senhor dos Anéis mostrou isso, um exército. Grandioso. Na série do... Como é o nome lá? Do Hobbit? No filme do Hobbit, o terceiro filme do Hobbit, quando mostra lá todo mundo contra todo mundo, os anões, tinha um exército de anão, que gente, é muito anão. Tinha um exército lá de humanos, tinha um exército de orcs, tinha um exército de elfo que você não conseguia contar, porque o CGI era muito bem construído nessa do Hobbit.
Agora, aqui só tem fala, né? O meu exército, o rei falando, o meu exército não consegue vencer os orcs. Mas caramba, só tem meia dúzia de orcs, só tem meia dúzia de elfos, e o elfo não consegue vencer os orcs. Os orcs nem sabem lutar tanto assim. É isso que me incomoda muito no Senhor dos Anéis, porque os elfos são extremamente habilidosos. Eles fazem tudo sem imaginar. Os elfos pulam, dá pirueta, taca a flecha no alto e não erra o alvo, e não sei o quê. E os orcs, o que eles fazem? Eles nem sabem, eles não sabem nenhuma arte marcial, eles só têm número. E nessa São série... fracos, né? São fracos esses orcs aí da série. Não aparece aqueles orcs fortões igual lá no filme do Senhor dos Anéis, né? Tem outras espécies de orcs. Tem uma espécie de orc lá que é mais guerreira, mais forte. Parece do filme Warcraft, aqueles orcs fortões, bombadões, né? Eles não apareceram ainda. Mas não tem nem... Rogério, aqui, ó. 1.000 ou 2.000 soldados já é considerado o exército. Mas comparado, que a gente compara, não tem como a gente não comparar com as obras que vêm depois, né? Tanto do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis. É meio que automático, né? Já está no nosso imaginário, a trilogia, os filmes do Peter Jackson já estão no nosso imaginário. A gente não consegue... Dá a impressão que não tinha reprodução de ser humano e nem de orc, nem de nada naquela época lá. Era só a aldeia. Mas não estão mostrando até vídeos de orcs lá? Eles mostraram esse conceito agora novo? Não sei se vocês repararam. Os orcs tendo famílias. Tem. Eu vi um bebezinho orc lá. E eles querem uma pátria, eles querem um lar. Isso daí é um conceito novo, não tinha nos filmes, né? Eu acho que eles vão começar a se reproduzir em massa agora, para quando chegar no filme lá do Peter Jackson, ter um exército gigante. Boa! Eu acho que é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada para... Tem que esperar os bebezinhos nascerem e crescerem. Eliezer, está respondido aí para você. Os bebês tem que se reproduzir. E os elfos, né? No filme do Senhor dos Anéis, quem faz nascer os orcs é o Saruman, né? Que cria lá um tipo de reprodução de orc lá, que sai aqueles fortões lá. Então ele vai criando os orcs, eu acho que com magia, com alguma coisa lá, que ele faz os orcs. E agora, na série, os orcs estão nascendo com pai e mãe, né? Tá diferente. Gente. E os orcs sabem falar a língua dos homens, hein? Os orcs sabem falar 2 idiomas, se eu não me engano, ou 3. É a língua dos homens e a língua dos orcs. E eu não sei se eles sabem falar a língua dos elfos, essas coisas assim. Não. Mas eu acho que não. Mas o pai falou em outra linguagem. Bom, talvez o Adar tenha essa particularidade, mas os orcs não. Uma coisa sobre a origem dos orcs, é verdade que eles são elfos corrompidos ou não tem nada a ver? Não. Talvez o Saruman sim. Saruman não, desculpa. Talvez o pai sim, porque o pai tem uma orelha pontuda. Ele dá a impressão que ele foi um elfo antes mesmo. Tem essa... Isso. Mas os outros não. Aqueles que tem desconfigurado... Aqueles lá foram criações, eles são criaturas. E a gente vai ver muita coisa para acontecer. Então, gente... Mas tá vendo como tá difícil de conectar os pontos? Como a série não consegue explicar tudo o que deveria, até o básico, né? Deixa muita ponta solta, né? Deixa muita ponta solta a série. Isso tudo é crítica que vai se acumulando e vai deixando o povo lá por aqui. Infelizmente. Olha lá, só para finalizar aqui, gente, o último comentário. Mas vocês acham que os orcs brotam da terra? Lógico que eles têm família. Tá, Rogério, eu entendi, mas é um conceito que não existia até então, né? A gente acreditava que eles eram fruto de magia. O Saruman fez os orcs nascerem lá de uma forma bem diferente, né? Sim. No filme. Já nasceram corrompidos, inclusive, pelo menos nos filmes era assim, né? Mas eles são... O Rogério está falando que os orcs são, sim, elfos corrompidos.
Feitos por Melkor. Melkor. Mas eles são... Em que momento a gente viu isso na série ser estabelecido? Nenhum, não foi feito nenhuma citação Não, sobre isso aí não É foi só para quem mostrado. conhece É os só para livros. quem leu o Silmarillion, né? Que foi o início de tudo, que tem a origem das seres. Salve, tem uma frasezinha. Era só colocar uma frasezinha, um diálogo, explicando sobre isso. É tão simples resolver esses problemas. É por isso, Andressa, que quando eu reclamo isso com o Jonathan, com qualquer um assim nas lives, que é só uma frase, só um flashback, só uma citação, pode ser só uma lembrança, mostrando que, né, que qualquer eles coisa têm que origem justifique, acabou. E daí ninguém mais vai questionar nada, porque é estabelecido, é apresentado. A gente só quer apresentações. Coisas simples, de segundos de tela, já resolvem esses problemas, gente. Né? Eles não podem ficar achando que todo espectador lê os livros ou conhece a lore. Eles precisam estabelecer isso. Não é um público que, é como o Eliezer sempre fala, eu sou um público genérico. Eu também, de certa forma, sou um público genérico. Eu não li nem metade do que eu deveria ler. E eu quero saber, né? Eles precisam me apresentar. Isso porque é um universo muito grande, né? Se eles forem apresentar a origem de tudo, vai passar não sei quantos episódios apresentando só a origem das coisas. Não, Rafa, mas sabe o início lá do primeiro episódio? Eles falam muita coisa. E aquilo tudo que eles falam dá para você colocar como origem. E é coisa assim que não demora nem 5 minutos, entendeu? Agora, o que não dá, assim, para coisas básicas que são essenciais para a gente não sabe nem como funciona. Né? Que nem a reprodução, a gente tá falando assim, reprodução de orcs. Ninguém nem sabe como que um orc se reproduz. Como que o orc se reproduz. Nem gostaria de imaginar isso. Né? Também não quero imaginar, não. Até porque eu não vi nenhuma orc feminina, né? Apesar que vi, sim. Estranho. Será que são tudo hermafroditas? Não sei. Não dá para saber, né, gente? Não sei. Então, isso aí, noção, né? cabe a série explicar. Se não explicar, vai ficar no vácuo e a gente só vai imaginar. Não quero imaginar, não. Gente, é isso. Tudo que a gente tinha para falar. Essas coisas aí eu não gostaria de imaginar mesmo, não. Tem outras coisas melhores para imaginar. Tem coisa melhor para a gente assistir, né? Então, gente, a gente já explorou tudo, é isso, né? Eu só tenho a agradecer aqui a todas as pessoas que estão aqui online com a gente no chat, aos nossos convidados, Andressa, Rafael, e também ao pessoal que estiver escutando a gente aqui no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Amazon Music e todas as demais plataformas de áudio, né, gente? E eu fiquei aqui eu estava clarinho aqui, mas fiquei mais escuro porque a bateria do notebook está acabando, né? Então, para não ser cortado, é isso aí. Então, vamos às nossas despedidas, né? E... acabou. Peraí. Fala aí, Rafael. Pode se despedir e anunciar seu canal aí, pessoal. Fazer seu jabá. Tchau, galera. Até a próxima. E dá uma passadinha lá no nosso canal, Anime-se Apresentações, onde nós falamos de quadrinhos, né? E de filmes também, Marvel, DC e outros conteúdos aí da cultura pop e cultura nerd. Tchau, gente. Falou, senhor Rafael. E agora a palavra é sua, Andressa. Quero agradecer o convite novamente, foi legal bater papo com vocês, conhecer o professor Rafael. É isso aí, gente. Vamos seguir, né? Falta pouquinho para acabar a série, a gente consegue. Então, gente, e é isso, galera. A gente só tem a esperar. Eu tenho certeza que essa série aí tem uma tendência a melhorar, ainda mais com quem já viu e já não passa spoiler, porque não pode, mas já viu e falou que tem a tendência de melhorar e está melhorando de fato. Mas, assim, tem muita coisa ainda para explicar e eu espero que essa série aí ela não seja cancelada, porque série cancelada por falta de público, eu falo para vocês, é fracasso daqueles tamanho gigante, né? E não é culpa
de orçamento. E é isso que sempre me deixa indignado com série que recebe muito dinheiro. É que tem dinheiro para fazer as coisas, mas por um motivo ou outro não faz. E aí surgem algumas polêmicas, né? Que o ser humano hoje em dia está tendo a sua mentalidade um pouco escassa, aquelas pessoas que de fato pensam, né? E aí surge, né? A gente está em era de surgimento de ferramentas, inteligências artificiais, coisas para facilitar o CGI que estão surgindo aí no mercado. E se essas empresas elas não se atentarem para o futuro, se elas ficarem aí cometendo esse monte de erros com os fãs, pode ter certeza que mais para frente, o que eles não conseguirem dar conta, as empresas vão parar de contratar roteiristas medíocres, né? Medíocre significa que não conseguem entregar algo bom para o público e contratar uma ferramenta que é um robô. Então, é melhor eles acertarem, né? Eu prefiro apostar, eu valorizo muito a mão humana para fazer as coisas, mas essa mão humana tem que acertar. Então, gente, era só isso que eu tinha para falar para vocês, né? Semana que vem a gente vai estar no mesmo horário, no mesmo local, né? Que nem diria o Chaves, né? E falar em Chaves está para retornar aí para o S-Besteira, né? Para quem já assistiu, para quem não assistiu, ele foi proibido de passar em qualquer tipo de TV aberta, TV fechada durante um tempo, né? Não tinha, nenhuma TV tinha direitos, mas parece que agora eles estão, não sei se é a família que está liberando ou se é algo que está sendo imposto, né? Mas ele o SBT mesmo já anunciou que vai trazer de novo o nosso querido Chaves, Kiko, Chiquinha, enfim, né? Quem quiser assistir pela 30ª vez, logo está saindo, né? E é isso, galera. Né? Muito obrigado a todo mundo aí e até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau. E fui.